Boa noite. Hoje o Jornal Mundo da Expressão vai abordar o tema amor. Por isso nós convidamos o jornalista oficial, né? Do Jornal Mundo da Expressão. Boa noite, Edil. Boa noite, tudo bem? Como é que tá? Estamos aí novamente. Então, ontem nós falamos no vídeo anterior falamos do terrorismo, né? Certo. Que falta amor. Exato. Então, quem que tem mais amor? O Ocidente ou o Oriente? Aí que é a grande dificuldade, Eu né? não posso ser justo, né? Mas você tem um tópico aqui. Então, eu tenho aqui, eu vou entrar nessa pergunta agora. Estou pegando a primeira vez que faço uma entrevista, né? Então, pessoal, eu sempre fui entrevistado. Agora eu que vou entrevistar o Sr. Norton Altair da Costa. Eu vou dar uma visão mais ou menos um pouco. Bom, Paracelso disse o seguinte: quem nada conhece, nada ama. Quem nada pode fazer, nada compreende. Quem nada compreende, nada vale. Mas quem compreende também ama, observa e vê. Quanto mais conhecimento houver inerente numa coisa, tanto maior é o amor. Aquele que imagina que todos os frutos amadurecem ao mesmo tempo, com a cerejeira, nada sabe sobre respeito das uvas. O que você tem a dizer isso? Então, boa noite aos nossos ouvintes da Weber. É muito bem clássica a questão aqui dita pelo Paracelso. Tudo na vida tem um processo de aprendizagem, né? E esse aprendizagem, seja qualquer campo do conhecimento humano, exige que a pessoa tenha conhecimento. E o amor, por diversas razões históricas, ele foi renegado como uma aprendizagem. Me diz aí, Jesus teve amor? Jesus Cristo teve amor. Dalai Lama teve amor? Teve amor. Teve outros líderes grandes. Mahatma Gandhi teve amor. Lao Tse teve amor. Então, Lao Tse. Confúcio teve amor. Então, como é que é esse amor, então? O amor para eles foi uma aprendizagem permanente. Eles descobriram através da ciência de como chegar a patamares elevados em termos do amor. Mas o assunto que nós vamos abordar hoje, a questão é como o homem ocidental vê o amor. Então, nesse caso, o homem sabe, no caso do amor, tem os princípios básicos. Quais os princípios básicos? Porque ele não sabe perdoar. É o que está escrito aí. É assim, o homem, hoje, ele, mesmo com grande ocidental, mesmo sendo milionário, sucesso, ele não sabe amar. Então vamos lá. O homem do mundo ocidental, ele parte do seguinte princípio. Ele faz uma priori anterior, ou seja, ele acha que para ser amado, primeiro ele tem que ter status. Segundo, ele tem que ter poder econômico. E segundo, ele tem que ter todos esses atributos de ordem social. Ele coloca todas essas questões primeiro, depois que ele coloca essas questões primeiro, ele acha que vai estar com condições de ser amado. Então ele coloca, esse é o requisito básico, o erro. Primeiro ele coloca a questão social, psicológica e estrutural. Certo. Então ele parte desse princípio que é o único jeito de ser amado. Ele precisa da fama, do sucesso, do poder e de todos os outros atributos que eu falei anterior. Ele acha que o amor não deve ser aprendido, que só tem esse o caminho. Tá certo. Só tem o caminho da fama, do sucesso e do status. Do poder. O amor e do poder. E que o amor não entra numa escala de valores de aprendizagem. Então como tem que qualquer outra profissão. Existe Então, uma aprendizagem. O escritor que mais delineou sobre essa questão chama-se Erich Fromm, A Arte de Amar. Um profundo conhecedor de sociologia, de psicologia, então ele é pouco lido nas universidades, por quê? Porque os nossos academicistas, eles não quase gostam de citar o livro dele. Porque ele é judeu? Ele é judeu, né? Com várias razões da abordagem dele, diferencia um pouco da abordagem ocidental. Ele diferencia do relativismo sociológico. Como é que é isso? O relativismo sociológico parte sempre do princípio que
que o amor pode ser explicado dentro de uma individualidade pessoal, mas não dentro de uma individualidade coletiva. E o Erich Fromm parte do princípio que tudo pode ser explicado como fenômeno em escala sociológica. Então o relativismo sociológico e ele tem choques em todas as áreas que diz respeito ao amor, sociologia, política, história, filosofia e tudo. A pessoa tem que saber sentir como é ser amado e ser amado? Como é então, que é essa isso? é uma grande questão que o Erich Fromm levanta. A pessoa tem que partir do primeiro princípio, que para ela ser amado, ela tem que ter a necessidade de aprender como qualquer outra profissão, que para ser amado precisa aprender a ser amável. Aí ela tem que distribuir as qualidades dentro dela de como que ela tornar-se uma pessoa amável para ela ser amado. Então ele necessita ser amável? Ele precisa ser primeiro requisito básico, ele precisa aprender a ser amável, para ele pegar a energia de como ser amado. Se ele não conter essas pré-condições de ser amável, uma pessoa amável, ele não vai ser amado. Então ele tem que trabalhar. E nesse meandro todinho, ele, né, tem a necessidade de ele tem que aprender a ser amado e ser amável. Então nesse princípio ele tem que ser, ele precisa, assim, o que houve de errado, o que aconteceu? A modelação? Sim. Aconteceu que a sociedade ocidental, ela pegou os seguintes valores: do sucesso, do status, da ordem econômica. Só é possível atingir o amor através desses caminhos da fama. Quando, na verdade, o homem ocidental não aprendeu que a arte de amar, ela está acima desses valores. Por quê? Ele não aprendeu que, para ser amado, ele precisa ser amável. Está acima da atração sexual? Ele está dentro de uma linha linear também, junto com o sexo. Só que o homem ocidental, ele sente, quando ele não atinge esses níveis, ele não é amado, e não é amável. Então ele fica nessa busca desenfreada pelo poder, pelo status, e pelo dinheiro e pelos bens materiais. Então os bens materiais estão acima dos valores amorosos, afetivos do amor. Porque ele quer ser popular? Ele precisa ser popular para se sentir amado. Ele entra já no outro caminho que nós vamos debater depois, o narcisismo coletivo. Já não dá para entrar, não? Não, se quiser entrar, nós podemos entrar. Não. O conceito vamos deixar para mais tarde. O conceito de sociedade tem o objetivo primeiro para ver o amor sem uma paz. Por quê? Sem uma paz? É porque é o seguinte, eles partem do seguinte princípio, que o amor não existe. Então eles partem do seguinte princípio, que eles vão sempre ver que não tem essa questão e que a questão do ser humano é outra. Falta liberdade? E falta a liberdade. Mas como é que eles conseguem se fazer o amor com liberdade? Não, aí nós vamos delineando o quadro para você chegar na seguinte, vai delineando o quadro. Qual é a diferença da era vitoriana com a de hoje? A era vitoriana vestia o ser humano com as roupagens do amor, mas porém não amava. Era uma repreensão em tudo, afetiva. Eles modelavam o ser humano em termos de costumes, na ordem social convencional, mas assim, não sabia como tornar o ser humano amável e ser amado. Vivia numa repreensão total, psicológica, estrutural e sexual. Né? Totalmente, aí veio o século adiante agora, né? O século veio adiante, só que esse século que veio adiante, com essa imensa liberdade, o homem se impulsionou ao trabalho. Ele usou toda a energia para o trabalho. Então, dentro desse livro Arte de Amar, para ter o amor é mister o desenvolvimento da personalidade? Exatamente. Você tem que ter uma determinada personalidade, ou receptiva, ou orientadora, que estimule você a ser um espírito fraterno, um espírito receptivo, um espírito amável. Tudo vai depender dos valores educacionais que essa criança vai formar na personalidade dela, para ela ser amado e ser amável. Então ela tem que aprender a amar? Porque o amor exige uma aprendizagem. O homem ocidental acha que o amor não pode ser aprendido.
Quando na verdade o amor é como se fosse a medicina, que precisa aprender 10 anos para se dominar a teoria e a prática, o carpinteiro, como se fosse o operário, o pedreiro, tudo na vida tem uma sequência de aprendizagem. Então ela tem uma consequência de orientação produtiva? Tem que ter uma consequência de orientação produtiva. Como assim? Ele pega as características de tudo isso que eu falei, da orientação receptiva, solidária e fraterna, e ao mesmo tempo ele tem que produzir essa questão também no meio social, nos relacionamentos sociais com ele. Isso é difícil? Não, quando o cara tem a base da aprendizagem. Aí que faz a diferença do neurótico, do sadio, de quem está bem consigo próprio. E que não precisa dos mitos, e nem dos ídolos, e nem desse status quo. Então, discorre-se porque quando nos mitos, né, sempre há uma separação. Essa separação, ela, por exemplo, o mito clássico judaico, né, cristão. Então, vamos lá, vamos. Para explicar qualquer tipo de amor, de afeto, de carinho, nós precisamos dos mitos. Vamos pegar o mais próximo hoje da cultura ocidental, nós podemos estar falando do mito japonês, do mito asiático, mas vamos mais próximo. O mito do Adão e Eva. O que é o mito do Adão e Eva? Aí nós vamos compreender o amor. Eles eram dois seres humanos unificados dentro da mitologia e por uma série de fatores históricos nasceu o complexo de culpa. Ou seja, alguém foi expulso do paraíso porque cometeu um determinado delito. Nasce o primeiro processo da rejeição do ser humano. Louco. O ser humano é expulso pelo querubim e ele sai Adão e Eva. Ao nascer a primeira criança simbolicamente, essa criança, até determinada fase, ele tinha o cordão umbilical psicológico ligado com a mãe. Mas até ele hoje não tinha assim. o sentimento isolado. Até hoje assim. Ele não tinha o sentimento isolado, até hoje é assim. Ele não tinha o sentimento de isolamento. Ele se sentia unificado com a mãe. Com a mãe. Só que, porém, ao nascer, ele se desvincula. Quando ele forma uma identidade, ego, ele se sente já parte. Ao sentir-se a parte, ele sabe que um algo ficou para trás e que precisa se regredir. Ele forma os seus clãs e as suas famílias, mas mesmo assim, no sentido individual, psicológico, ele se encontra ainda um ser humano se sentindo sozinho, vazio, em busca de um algo que ele perdeu. Isso é psicológico. Então ele precisa aprender a ser amado. Ele precisa ser amável e amado. E amado. A família, como grupo primário, é um dos primeiros estágios que ele aprende. Mas como estamos falando em termos mitológicos, aonde começa a grande rejeição do ser humano por ele próprio. Porque ele rompeu com o processo da natureza e depois ele entra no outro processo. Então, a cultura ocidental, ela pegou o amor romântico. Esse amor romântico não existe. Esse amor romântico dos filmes, dos livros, esse é um engodo. Esse é um engodo. Não existe sorte no amor. O que existe é o aprendizagem. Não existe sorte? Não, existe o aprendizagem. Porque todo mundo fala, eu tive sorte. Não. Existe o aprendizagem, como se ama e como se é amado. Então, o homem ocidental precisa aprender gradativamente. Tem que fazer uma junção, então. Fazer uma junção de como que ele pode aprender a amar e ser amado. Mas ele coloca os valores primeiro, o status de poder, fama em primeiro lugar. Por isso que ele tem dificuldade de aprender o que é amar. Ele acha que para ser amado, ele precisa primeiro ter agregar esses valores. E aí é como mercadoria? É como mercadoria. Falar em mercadoria, o maior símbolo de mercadoria, né? Pessoal, o maior símbolo de mercadoria foi a nossa querida Marilyn. Vítima desse toda a estrutura que nós estamos falando. De toda a estrutura que tem. De toda a estrutura que nós estamos falando. E eu não vou mostrar o outro lado, porque eu posso ter mostrado. Não é contraproducente. Não é contraproducente. Então você mostrar o mito, né? O mito se tornou um mito. Todos os mitos. Ela é o quê? Os mitos são. Ela idealizou para a sociedade norte-americana isso, em termos de mercadoria e de um ideal de beleza quase inatingível pela maioria, que era a única maneira de a pessoa atingir o estágio de amar e ser amado. Como mito, ela estava equivocadamente. E vários mitos acontecem. E todos os mitos têm a função de agregar os valores
que a maioria não tem, ele personifica Que em torno de si. geralmente o povo mais de senso comum, do povo popular, acha que o mito é uma coisa assim que não é o popstar. Né? Por exemplo, pegar um cantor famoso, aí coloca em Deus. Eu vejo que as mulheres, né, que fazem. Né, Então, que nem tem um episódio daquele do. Como é que é o nome dele? O cantor Já Tive Mulheres de Todas as Cores. mas ainda não é um mito. Não é um mito. Estamos falando de mitos que arregimentam milhões e milhões de pessoas e que mexem com a estrutura social de todo um país. Os mitos dos Beatles, os mitos de Elvis Presley, os mitos que movimentam milhões e bilhões de dólares nas indústrias, no campo da Então publicidade. o amor vira mercadoria. Aí o amor, nesse estágio, ele vira uma mercadoria. E quem está aqui embaixo da base, acha que só tem um jeito de atingir o amor, através da personificação, da projeção psicológica em torno do ídolo. Quando ele não consegue atingir esse estágio de se assemelhar ao mito, ele se frustra, ele se recalca, ele se complexia, porque ele nunca vai ser aquilo que o outro lá é. Então, o Justin Bieber, por exemplo. O Justin Bieber é a mesma É coisa. a mesma coisa. O pessoal sai igual a ele aí, achando, né? Achando que está igual a ele, É. mas não tem os mesmos sentimentos deles e nem os mesmos agregamentos de valores que ele tem, não estão fora de padrões de valores total. Ele é uma mercadoria econômica sendo manipulada por grupos. Tá certo. E quando situa os atributos, por exemplo, para ser amado e amável, Então, quais os atributos então que tem? atributos então vamos pegar a analogia histórica lá bíblica. Quando ele rompe lá, ele rompe lá do querubim, simbolicamente, tem essa junção com a mãe dele e nasce dois seres humanos. Só que tem um sentimento que predomina entre eles, o sentimento de isolamento. Eles sentiram uma necessidade de ficar em clã, em família. Isolado. Isolado, isolante no meio deles. O homem sempre está se sentindo absolutamente só. E ele não admite, em hipótese alguma, a estar só ao mesmo tempo. Então, se ele tem várias experiências, quando é que acontece essa explosão de amor verdadeiro? Então, na medida que ele vai aprendendo, uma determinada sociedade vai aprendendo os critérios do amor como ciência, o amor é uma ciência também, as probabilidades dele encontrar no meio pessoas que estão do mesmo nível são enormes. Pode ter complementações e junções, desde que ele se afaste dos mitos, desses falsos ideários televisivos, Que a televisão acaba um esses pouquinho... falsos ideários de romances, Música. de músicas. E ele O mais vê que clássico é o Romeu e Julieta. Romeu e né? Julieta, Que, que os ninguém dois... vai atingir. Aí o que acontece? Ou a da Escalar A sociedade começa a ver de outro ângulo essa relação amorosa. Titanic, aquilo lá, por exemplo, é inatingível pela maioria. É uma história linda? É bonita? O fenômeno mas inatingível no aspecto social. Isso aí é vendido, então, Vendido da no televisão, subconsciente. aí a pessoa fica, mas fica... E achando que ele vai encontrar Aí ele se isola. Gregory Peck, ele vai encontrar uma Alain Delon, E aí, que ele vai acontece encontrar com uma a- Mary Moe, ele vai encontrar uma Angélica, ele vai encontrar uma Xuxa, ele vai encontrar os famosos estão mais longe dele do que ele imagina. Ele tem que ter no imaginário dele que os aspectos do amor têm que ser desenvolvidos dentro dele, no meio social dele que ele vive, uma aprendizagem, como o Eric falou, que é uma aprendizagem o amor, a junção do amor. Então, nesse aí precisa ter, então, o amor, ele tem que saber perdoar. Um dos aspectos do amor é preciso ter perdoar. Outro, caridade. O amor precisa ter caridade, ele precisa ter retidão, ele precisa ter hombridade, ele precisa ter humildade, ele precisa ter dignidade. Esses são os requisitos básicos do amor. Porque se não acontecer isso, o que acontece com o biológico, social e econômico dele? O biológico dele, ele filtra o que tem de negativo nessa parte, projeta no meio social. Como A assim? falta de humildade, a arrogância,
a prepotência, a falta de dignidade, Isso a leva falta de a respeito. que tipo de relacionamento? Aí, os péssimos relacionamentos que você vê na sociedade. Um não tolera o outro, um intolerante Isso ao é, outro. no caso de sádico? Isso nós vamos entrar nessa parte, que é uma parte mais delicada. Projeta que aquele que não está no mesmo estereotipo dessa questão, a pessoa sente uma segregação social automática. Então, biopsicossocial. Eu tenho que estar com o meu bio filtrado com esses requisitos para que a minha estrutura interna esteja boa e eu projeto no meio social. Aí serei eu amável e as pessoas me perceberão como amável e me amarão. Jesus fez bem isso, né? Aí ele personificou todo esse ideal, por isso que ele foi amado. Eu tenho repudiado por aqueles que não personificavam esse ideal. É um mito, né? É um mito. Mas então, é um mito que fez coisas positivas no sentido da filtração amorosa. Mas o amor que nós estamos falando aqui não é um amor religioso. Não, certo. É o amor do carnal mesmo. Do carnal do ser humano. Vamos lá. Então, quando a gente vai nesses programas todinho aí, as novelas, programas gerais na televisão, aparece o quê? O ódio, tal, que pode ter. O que você vê nas novelas aqui no Brasil é a deslealdade, a luta incessante pelo poder, a luta incessante pelo status social, a não fraternidade humana. Se você pegar as novelas dos últimos anos aqui no Brasil, ela retratou todo esse aspecto do ser humano. Pouco foram as novelas que retratou por isso que os não é mais pouco novos. visto no mundo todo as novelas. E algumas novelas não são vistas em alguma parte. Pastelão. É um pastelão. Certo? Bem daquele recheado com cacto. Com cacto. Difíceis foram os autores. Que eu faço uma regra de sessão, aquela novela das 6, que era a mais leve um pouco. Mas mesmo assim ainda tem ainda o tinha ódio. a parte do ódio, da dogmatização, da perturbação mental, tudo. Isso aí atrapalha o biopsicossocial. O ser humano nasceu para ser amado e ser amado. Quando e não acontece isso, algum fator está acontecendo com ele que não está bem na aprendizagem. Então, ficou isolado, né? Ele fica isolado porque ele não tem capacidade de amar e ser amado. Ele se exclui. Essa é uma maneira de mais de processar o relacionamento, essa coisa. Isolante. A sociedade hoje já está da seguinte forma: ela está fragmentada no aspecto ideológico, ela está fragmentada no aspecto ideológico religioso, no aspecto ideológico político, ela está fragmentada no aspecto social. Quando existe essa fragmentação, acontece indivíduos que sabem que não têm condições de participar de outros determinados grupos, ele se exclui e ele vive num mundo isolado e desolante. Porque ele chega na hora que ele fica isolado, porque ele acha que ele tem sucesso, prestígio e amor. Ele acha que só pode participar se ele tiver status, sucesso, amor e bens materiais. Então, é um equívoco dele. Então o amor é um luxo. Aí o amor passa a ser uma busca e um luxo. Mas muitos superam essa questão. Muitos que têm amor, amável, amor, enfrentam toda essa bactéria e conseguem ser uma pessoa feliz aí. Porque precisa da praxis, né? Da prática, o cara vai observando, assim, tem uma maneira de me aprender, enfrentar toda essa estrutura e eu ser um cara amável e ser amável, sem eu precisar dos mitos, dos ídolos, do status, do dinheiro, do poder. Só uma coisa, é que eu tô gripado. Então eu fico fazendo assim. O povo do ego é compreensível. Então, outra coisa que eu podia dizer, mas depois eu falo. Então o amor, ele fez então a teoria do amor. A teoria do amor. Poucas pessoas conhecem. Poucas pessoas conhecem o que é a teoria do amor. Ele é um psicanalista e sociólogo. E os psicólogos? Os psicólogos sempre caem no relativismo psicológico. Relativismo. Ele acha que sempre o problema do indivíduo é individual e não coletivo. Quando na verdade os problemas sociais sempre são de ordem social e nunca individual. Há casos isolados específicos, sim, de indivíduos isolados.
Então ele fica, o vazio é uma incerteza. O vazio é uma incerteza absoluta. E a morte? E a morte é a certeza. Então, como é que faz o homem preencher esse vazio? Essa separação? Na medida que ele começa a treinar o amor dentro dele, ele vai usufruir os momentos da vida dele, as qualidades afetivas e emocionais dele vai melhorar, e aquilo que você falou, o psicossocial dele vai se transformar, e ele vai usufruir de uma outra natureza humana que não dependa somente desses valores impostos pela sociedade. Porque a coisa complicada que tem que desaprender o que a gente aprendeu. Você tem que desaprender a aprender. Não é ruim ter carro, não é ruim ter dinheiro, não é ruim ter bens materiais, não é nada. É como se relaciona com os bens materiais ideologicamente. Eu não posso botar a ideologia do bem materiais acima das qualidades minhas pessoais. Né? Então, atenção, esse livro aqui é o que ele está discutindo, né? É a arte de amar. Um dos livros principal dele. Ele tratou somente disso. Então, é só sobre isso aí. Tem outros livros também que ele faz. Tem o Medo da Liberdade, Insanidade da Sociedade Moderna. Tem a Sociedade Contemporânea Moderna, Psicologia. Tem livro de vários, Antropologia. Mas o mais específico que ele escreveu hoje, para falar, foi esse. Então, o vazio, quando ele está vazio, ele sente o que nessa separação? Nessa separação, o que ele sente? Ele sente que está totalmente vazio. Há uma predisposição para quê do mundo ocidental, quando ele diz do vazio? Para 3 coisas. As orgias sexuais, as orgias da droga. Ai, povo da... As orgias da droga, a somatória da forma destrutiva total. O ser humano entra num processo de autodestruição total. Ele se aniquila como indivíduo. Isso pode levar à guerra, alguma coisa assim? Não, isso nós vamos entrar também num aspecto na hora que entrar no narcisismo. A pessoa se torna ansioso, e a ansiedade passa a ser a base de todos os infortúnios do ser humano dentro da sociedade moderna. Ele só pensa no trabalho, e ele consegue somente sentir alguma coisa se ele está produzindo. Quando ele não está produzindo, não está fazendo nada, ele vira um cara, um cidadão modelado socialmente. Ele está modelado socialmente. Então, porque tem uma diferença dele, que o pessoal, que a maioria, alguns aí falam de alienado. Né? Não, é modelado sociedade. Qual é a diferença? Modelação e alienação, o pessoal fala, ele é alienado. Não, não é alienado. O alienado, dentro de uma concepção do Erich Fromm, na concepção do Erich Fromm não existe. O que existe são indivíduos que se modelam aos padrões da sociedade vigente e que faz todo esse ritual normal, natural, e há indivíduos que não conseguem se modelar e sair fora da estrutura. Então, há indivíduos que não são modelados, e existem os modelados. Essa maioria A maioria é modelada. A maioria é modelada. Tá bom. E o que sofre sempre são as minorias. Como é que foi da parte primitiva do ser humano? Então, a parte primitiva do ser humano, partindo do princípio do Erich Fromm, quando há esse rompimento do cordão umbilical, ficou um vazio do ser humano muito grande. A mãe sai dele, ele é a identidade pessoal junto com a mãe. A começar a formar o caráter, o ego dele, a estrutura da personalidade dele, ele começa a se formar e sentir que o outro é o outro e ele é ele. Ele distanciou da primeira... Ele se distanciou do primeiro... Da primeira natureza. Da primeira natureza. Aí ele viu... Explica assim um pouquinho para mim a primeira natureza. A primeira natureza é aquilo que ele estava ligado com a mãe no feto e o meio social que ele trabalhava, a família. Aí ele começa a trabalhar junto com aquela estrutura. Ali ele não se sentia muito isolado, porque ele estava ali junto com toda a estrutura. Mas na medida que vai desenvolvendo, ele sai da primeira natureza e começa a desenvolver mais, ele vai ficando cada vez mais individual. Vai ficar mais isolado? Mais isolado. Aí ele tem que formar outra família, formar outro clã para ele tirar esse vazio interior dentro dele. E quando uma pessoa ela excede, não tem amor, ela vai buscar, o que ela pode buscar, assim, em termos assim, já que é o biopsico social econômico, ele não tem isso aí, ele pode buscar o que de fantasia? Aí é o seguinte, todas as sociedades
na sua história, ele tem os seus rituais, que é chamado rituais de subterfúgio. Então é o seguinte... Rituais de subterfúgios. Subterfúgios. Os clãs mais antigos, vamos poder citar o caso da Bíblia, que era muito mais famoso, se você tiver a oportunidade de ler Levítico, no capítulo 23, eles matavam sempre um animal durante a semana. Certo. E aí ele chamava a comunidade, e essa comunidade falava assim, olha, esse aqui que está sendo sacrificado, está indo todos os seus erros, todos os seus medos, tudo que vocês fizeram de errado durante a semana, nós vamos sacrificar para levar. E havia aquela projeção do medo, da culpa em cima daquele animal que ia para o deserto e morria. Era uma forma ritualística de tirar a rejeição dele. E hoje, para o homem? Hoje é diferente. Hoje o subterfúgio é a droga e a bebida alcoólica e as orgias sexuais. O homem vai para esses 3 caminhos. Não foge essa questão? Ele não foge essa questão. Ou ele pode ver na sociedade isolado? Ele pode ver isolado. Mas acontece que aqueles que têm mais condições vão no coletivismo. Outros grupos que fazem as mesmas e escapa da solidão e do vazio interior que é proposta pela sociedade. Aí ele vai para o álcool, ele vai para o álcool, para drogas, outros para o político e outras questões. E outras coisas mais, né? É um fenômeno hoje no mundo, né? Então esses atos do indivíduo, né, que sente no alcoolismo, nas drogas e na compulsão, como é que é esse negócio? Compulsão sexual? Essa compulsão sexual não é nada mais a ansiedade profunda que dá no ser humano, pelo vazio interior, e de que alguma coisa, de alguma forma, ele quer se manifestar para fora o que ele está sentindo do vazio. Aí ele entra nas compulsões, seja do álcool, ou seja de outras questões, ou de outra substância, outra questão sexual. Então, ele sempre querendo mostrar que ele é o primeiro, ele é o bambambam. O sofrimento dele, ele quer se processar de alguma maneira no meio social que ele esse poder... O homem ocidental. O homem ocidental. Porque a gente falamos ontem no anterior vídeo dos muçulmanos, é diferente a maneira de amar deles, né? Completamente diferente. Eles têm uma base, uma estrutura. Completamente diferente. Organiza a sociedade. Quando vi o próximo que nós vamos entrevistar, né, falando que o próximo vez que eu falar, havia uma pessoa especialista na área do Islã, que ainda não achamos não. Estou precisando aí, eu falei para mandar um recadinho aí, eu vou tentar entrar em comunicação lá com o pessoal lá em Foz do Iguaçu, que é mais perto, tem lá do Pará e aqui de São Paulo. Então eu quero ver, eu não tenho a tradição, minha tradição é fenícia. Que é a tradição fenícia? Não, a tradição é fenícia, então como é que eu vou? Eu tenho que fazer 30, o ritual deles lá são 30 rituais para fazer aquilo lá. Eu vou me embananar tudo. Não é isso que é a questão, mas... Tudo é um aprendizado. Aprendizado. Bom, então ele busca o vazio na compulsão sexual. E nas bebidas. Buscando alívio, né? Buscando alívio, esse desprazer de se sentir totalmente isolado dentro da sociedade. Então, perdoar, ele tem que se dar. É uma complexidade. Tem algumas peculiaridades? As peculiaridades é o seguinte: o que significa a palavra ressentimento? Ressentimento significa a arte do cara guardar a pessoa. Esse é o erro que eu falei. A pessoa. Eu comecei a falar, cara, outra vez, isso que eu resguardar o seu ressentimento. E tudo que é resguardado de mal, faz mal. Então é ressentimento estragado. Então, na medida que eu perdoo, eu tiro o sentimento que está estragado dentro de mim. Então é importante a pessoa perdoar. Ao perdoar, eu lavo. Ao não perdoar, eu continuo sujo. Ok, então se você não perdoa, o seu ressentimento está aqui. Mas então eu tô bem. Se você está com bastante ressentimento de uma pessoa,
você vai guardar essa mágoa, a pessoa às vezes nem está sentindo o que você está sentindo, você está totalmente arrebentado. Acho que alguém está com ressentimento de mim, não sei, aí que... Mas é o problema da pessoa, aí você tem que orar, pedir para que o Deus da qual você percebe e entende, que eu não quero entrar nesse mérito, que perdoe o coração daquela pessoa que há para te perdoar, para não criar um fluxo negativo, da pessoa ficar sempre te mutilando. Não, Esse tá é outro certo. assunto. Quando é que rompe o amor? Rompe o amor em que sentido? Assim, quando é no sentido sádico, masoquista. Então é o seguinte, agora vamos Quais analisar. os dois tipos de amor? Ó, essa é uma questão muito fundamental, especialmente para o mundo ocidental que pouco compreende esse assunto. Eu vou tentar de forma mais explícita informar. O amor narcisista e o amor masoquista. Quando duas pessoas se relacionam, a tendência é de que um querer se apossar do outro, não respeitando a individualidade máxima que o ser humano tem. Então, alguém começa a oprimir e alguém começa a ser o receptuário de toda daquela forma possessiva. Isso vira um amor sádico masoquista. Alguém está sendo sádico, aquele que oprime e o outro que aceita. Tá. E no processo da doença, ambos vão vivendo um relacionamento doentio sem saber que estão vivendo um relacionamento sádico masoquista. A mulher aceita a situação, que ela já acostumou, o homem acostumou e não há um processo. Quem sofre mais? O homem sofre mais. A mulher sofre mais. As mulheres porque ela agrega mais valores em termos de doçura, de feminilidade. Por exemplo, ela tem filhos. Como é que ela se processa? A libertação. Ela precisa da libertação. E para libertar do sádico não é uma coisa fácil. Porque a dominação é muito grande durante os anos. Precisa acontecer diversos fatores na vida dela para que ela rompa com esse sádico, para ela ter uma vida individual e relacionar de forma sadia com o outro. Mas pode acontecer o inverso. E pode acontecer o inverso, que o homem também pode romper e deixar ela também no vazio. Mas ela pode também virar sádica também. E ela pode virar sádica também na relação. É o sádio-masoquismo. Tanto faz como uma Agora, mulher. alguém na relação tem que sair, para que alguém tem que ser curado. Seja o homem ou seja a mulher. Porque senão vai persistir. E o narcisismo? O narcisismo você tem que analisar em diversas fases. Existe o narcisismo primário, que é o normal, natural, que todo ser humano tem, que é o amor próprio. Isso é uma característica do ser humano, é chamado narcisismo primário. Todo ser humano sente a necessidade de se amar, de se gostar, de querer. É uma forma normal. Agora, quando ele sai do estágio primário, ele entra num estágio mais evoluído, e arranca todos os seus sentimentos interior, e a sua objetividade externa, ele coloca numa objetividade interna, ele aniquila os seus sentimentos, aí vira doença. Aí é patologia. Aí não é narcisismo. Como é que é? Olha, quando eu saio do estágio primário, que é o normal, a pessoa ter o narcisismo, se gostar, que seria, por exemplo, na linguagem popular, uma pitadinha de orgulho normal, natural, dentro de si, não faz mal para ninguém. Ajuda o ser humano a ter autoestima, amor próprio, se gostar. Agora, quando ele no pato, na logia, significa o seguinte, que a realidade que ele processa lá com você, é imaginativo, né? Imaginativo não existe. Só existe ele dentro dele. E você não é absolutamente nada para ele. Você é um objeto. Você é um objeto. Tá. Ele não tem sentimento nenhum para você. Ele pode fazer os rituais das conveniências sociais. Senta aqui, toma um cafezinho aqui, conversa comigo aqui. Mas no fundo ele não está sentindo absolutamente nada por você. Você é simplesmente uma peça. Ele não transfere aquilo que nós falamos. O amável. O dar-se. Então é o narcisismo doente. Que é uma das piores chagas da humanidade, que é o narcisismo. Então o ato de dar, ele tem, o que é o ato? É uma potência? Ele é uma potência pelo seguinte, que na medida que eu não tenho esses fatores do narcisismo doentio, quando eu me dou, eu me entrego, eu crio um elo de energia muito poderosa. Essa energia poderosa, ela entra dentro de mim
na minha estrutura consanguínea e psicológica que faz me sentir bem e me dá um brilho, uma força muito grande. Então há mais riqueza E em quando dar. dois faz assim? E se os dois fazem essa simbiose, vira uma maravilha, uma explosão de amor. Seria o máximo, o ápice da relação. Aí eles estão se doando-se de forma mutuamente, se respeitando de forma mutuamente. É um dar por dar, cria uma energia. Mas não só no campo amoroso conjugal, não. Quando você pratica isso na sociedade, você cria energias. Do dar. Dar é muito importante. O dar, pessoal... E o dar não é só dinheiro, não. É dar ouvido, dar os olhos, é dar uma atenção, é dar uma observação, é dar um conselho, é dar uma série de valores que a pessoa tem que ela se humaniza dentro de si. Então ela se une nessas circunstâncias, né? Ela se une nessas circunstâncias. Biopsicossocial. A mente é cérebro. O cara pode ser milionário ou pode ser miserável. No plano do psicossocial. Ele é abstrato. E pode ser inverso também. E pode ser inverso. Você ser uma pessoa mais rica em todos os sentidos, no aspecto afetivo e emocional, mas talvez você não agrega os valores materiais, mas agrega os valores daquilo que nós falamos. A ser amável, amar e ser amado. Que o sonho de todo mundo é ser amado e ser amável. E quando a pessoa não consegue isso, ele se frustra. Então a palavra-chave é ser amado. Amável e ser amado. E para ser amado, eu preciso aprender a ser amável. Sem esses esquisitos não tem jeito. E é uma aprendizagem. Que lógico que não vai aprender da noite por dia. Então é a potência, né? Como é que gera agressividade nesse... Então, a agressividade gera da seguinte forma. Como o ser humano ele não consegue de forma alguma processar todas as suas afetividades internas que está reprimida, é o que acontece com ele. Quando ele não sabe amar, ele vai aprender a odiar. E na medida que ele aprende a odiar, ele vai para a destrutividade. O amor tem duas coisas. O amor constrói e o ódio destrói. São linhas paralelas caminhando dentro do ser humano constantemente em termos de energia. Aí entra a questão do bio, do psíquico e do social. Ele vai por... E você vê casos, mais casos que você vê da rejeição, do medo aí fora, de pessoas que pegam armas patologicamente, entram numa lanchonete e faz as coisas que nós vemos, infelizmente, na televisão, no mídia. E parece que tal... Por quê? Aquele rapaz que estava lá no prédio, que... Exato. É o caso do isolante. Foi nutrindo um ódio brutal, de tal forma dentro de si, como disse, já que ninguém me ama, então eu vou lá, eu aniquilo um monte de gente e me mato também. Tudo está relacionado com o amor. Tipo, a força dos afetos, segundo Spinoza. É a força dos afetos. Como é que explica para mim essa força dos afetos? Continua o que ele fala mais. Bom, a força dos afetos, segundo Spinoza, nasce o amor. Esse ato de dar dá o polimento nos sentimentos e seguridade. Então é o seguinte, segundo Spinoza, na medida que há uma reunião... Na hora que eu escrevo rápido, eu fico meio complicado. Não tem problema. Mas nem eu entendo muito direito. Eu não... Aqui. Eu estou sem óculos também. Dá uma regularidade do ser humano. E compra-se, e não se compra com dinheiro. Não se compra com dinheiro? Não. Existe uma coisa que você não compra na vida, no mercado, em qualquer lugar, é o amor. Então, jamais a mercadoria... Você compra status, poder, sexualidade, respeitabilidade suposta, mas em termos de qualidade pessoal você não consegue. Agora eu vou pegar a proposição do Spinoza. Quando os afetos realmente qualificados, afetivo, emocional, bem como ser humano, estão dentro desses padrões, essas reuniões dos afetos transforma num equilíbrio máximo. O ser humano fica muito ligado, muito legal de se lidar um com o outro, porque eles têm os mesmos padrões vibratórios de relacionamento. É o que se chama amor. Então, o amor, ele gera uma união, se torna... Quando é que se torna desprazer? O amor, ele se torna desprazer quando você não satisfaz
as suas necessidades básicas, afetivas, emocionais, quando você não se sente amado, querido e considerado, quando você não processa nenhuma forma no meio que você atua para que você se sinta valorizado, você se sente uma pessoa com uma autoestima altamente baixa, você começa a se sentir frustrado pelo desprazer. Então hoje, como a gente viu aí, ele falou que hoje o amor é mercadoria. É uma mercadoria. E os jovens sofrem muito com isso. É um brinquedo. Um brinquedo hoje tem valor totalmente diferente do ser humano. Hoje o ser humano processa mais no quadro social dele valores nos bens materiais do que o ser humano. Inverteu o valor, não tem a junção. Teria que ter uma junção. Primeiro seria eu como ser humano e depois as questões materiais. O mundo ocidental inverteu. Primeiro só a fama, os valores materiais e segundo você. Por isso todo mundo está em busca da fama, do poder, do dinheiro e meia hora de fama em qualquer outro lugar. 5 minutinhos, eu falava. 5 minutinhos você se sentir amado. Quando na verdade não é por esse o caminho. Teve uma experiência que o cara falou assim, pra mim, eu tenho a própria experiência. Eu gostaria de fazer um vídeo lá pro BBB, né? É um amigo, muito amigo. Eu falei, meu cara, não pensa assim não. Ele falou, dá pra você fazer um vídeo falando pra eu chegar lá no BBB? Pra quê? Eu falei pra ele. Big Brother. Falei, pra quê? Pra ficar famoso, porque acha que você Mas daqui 3 anos já esqueceram. Esqueceram de você, o dinheiro que você ganhou. E além disso, você vai criar um estereótipo para você, estereótipo para você. É um jeitão seu que vai ficar o resto grudado em você o resto da vida. O resto da vida. Com certeza foi uma boa resposta do prêmio. Eu falei para eles, vai ficar grudado o resto da vida. O resto da vida. Então, isso é mito, não é? Não. Quer ser um mito, não dá para ser, né? Esse é o conselho do povo da web. Você só pode ser feliz na escala dos seus próprios valores pessoais, não no alcance inatingível dos mitos e nem desses valores. Então, quando ele sai nessa função de valores, ele se sente só. Sente só. Se ele saiu dessa escala de valores, ele se sente absolutamente só. Se sai em busca de uma razão? Sai em busca de uma razão que ele não compreende. Aí ele vai buscar na espiritualidade, vai buscar em outros. Uns buscam a espiritualidade, outros buscam naquilo que nós falamos, os rituais complexos da sociedade. Então, nosso amor. Então, hoje vive. Então, quando a gente vive no desamor, né? Gera infelicidade. Gera infelicidade e gera uma coisa muito perigosa, ó. Gera nacionalismo, gera narcisismo coletivo, gera posições. Não, nacionalismo? Gera posições políticas perigosas, gera tudo com uma ordem de fatores negativos contra eles mesmos. Tudo por falta dessa questão. Aí eu vou explicar para você. Começa pelo narcisismo coletivo. Né? Então você pode, por exemplo, viver em uma determinada sociedade, que eu não vou citar países, essa aglomeração de pessoas que passa por esse processo começa a se reunir e começa a se projetar, surgindo com o nacionalismo, eles podem chegar ao poder e fazer a destruição, como já foi feito várias vezes na história. Mas só que ontem você viu que o terrorismo, o vídeo que nós fizemos o anterior, está mais para uma guerra cultural. Mas é o vídeo. É o vídeo anterior, né? Passou. Então, o status, o poder, o dinheiro, o sucesso, na nossa cultura determina para se ter amor. Para se ter amor é produtivo. Aí que entra a arte do livro, que ele fala do amor produtivo. Deve fazer o quê? Dar o quê? Ele tem que dar primeiro o seu interesse, ele tem que dar o seu conhecimento, ele tem que dar a si mesmo, ele tem que dar o que se tem, dar, e a outra parte aqui, mais precioso. Tem que dar o que é mais precioso e dar alegria da sua vida. Então, aí me explica, por favor. Isso nada tem a ver com... Ele vai treinar todas essas questões aí naquilo que nós começamos no primeiro tópico. Então ele vai ser dar. Amável para ser amado. Então ele vai se dar. E esse aí é o polimento. Então, é totalmente inverso. Do amor simbiótico. Totalmente diferente do amor tem o amor produtivo e o amor simbiótico. Então o amor produtivo é tudo o ato de fazer tudo isso que foi falado aí.
Dá seu interesse, dá conhecimento, dá ele dá o seu conhecimento, né? Ele vai dando todos esses fatores para a e pessoa. dar a si mesmo. Ele dá a si mesmo, a pessoa, ele se doa. Né? Dá o que se tem. Ele dá o que se tem. Ele não importa. E o oposto disso seria o desamor. Desamor. Então, no caso da relação simbiótica, que é a sádico-masoquista... É a mais terrível de todas. Então, é a pior que tem. É a pior que existe. Quem ama, eles vivem num processo de doença ininterrupta. É como se fosse um círculo que não consegue se Muita conter. gente vai em... Bastante. Clínica... Muda para clínica, procura, para o alcoolismo, para as drogas, violência física. Então, quanto mais ela se modela socialmente... Quem se modela? O indivíduo. O indivíduo, quanto mais o indivíduo se modela socialmente, ele busca essa escapada solidão. Exatamente. Tá? Como é que dá esse sentido? Como que que o dá amor sentido? o amor. Um amor? É. Ele, como ele está buscando ininterruptamente o amor, e esse amor que ele busca é baseado nesses valores materiais, e só tem um jeito de atingir isso, que é através do trabalho produtivo, ele chega à seguinte conclusão: eu tenho que me modelar como todos os seres humanos fazem, trabalhar, produzir, ganhar bens materiais, atingir status, atingir fama, atingir de uma maneira ganhar dinheiro para que eu possa lá no futuro sentir um pouco do nosso suposto amor, que passa a ser uma quimera. Quando ele chega Então depois, vira uma máquina, então? ele vira uma máquina humana atrás de um algo que já está dentro dele, que só fala, ele está em estado dispositivo potencial para ele se lançar como ser humano amoroso, sem precisar passar por todos os processos. Tá certo. Entendeu? Mas qual é a diferença do usos e costumes para isso numa cultura urgente como a nossa? Ela precisa, então, dar, fazer Ela precisa aprender todos os valores. os valores. Para ela poder ter um relacionamento feliz. Isso não nega que a pessoa tem A que pessoa deixar trabalhar. procura o quê? Ela vai procurar sempre que essa cultura está apregoando para ela. Que não existe isso aqui, não existe. Não existe essa junção. Essa junção é negada 24 horas por dia em qualquer estrutura primária aqui do Brasil, com raríssimas algumas exceções. O amor, a mão, amor. Bom, Essa é a escala. quando se sente, então, no caso... Vamos citar um exemplo. O que é uma pessoa amável? Uma pessoa amável, ela é notada logo. Por exemplo, uma visita vem na sua casa, você faz um café para ela, você trata ela com maior dignidade, com maior honra, você está sendo uma pessoa amável. Você está sendo uma pessoa amável, você está respeitando ela com a maior dignidade possível. Você está dentro da sua casa, você está se doando. Você me retratou ontem no vídeo lá, como você foi tão bem tratado na casa do iraniano, lá de uma outra cultura. Aquilo é o sentido da doação. Ele doou o que tinha de melhor para ele doou o seu espaço, ele doou a presença física da mulher, ele doou, não no sentido negativo, ele doou toda uma estrutura pessoal dele, ele te deu atenção afetiva, tudo. Ele te qualificou como homem, ele te deu a dignidade. Bom, terminamos aqui, tem um assunto vasto, né? É um assunto vasto, mas como nós aplicamos muito ontem, né? No vídeo anterior. Mas você tem mais explicações? O que eu tenho, assim, que é necessário, que eu aprendi aqui, que é aprender Amar. a amar. Que é uma faculdade igual a qualquer outra profissão. Não é coisa de chegar e falar, não, eu sou tal, tenho fama, eu encosto meu carrão ali e tal coisa, e não é isso. Quem sofre é a juventude, porque ela não se encontra no mesmo estágio, no mesmo estado como todos. Porque ela tem que se modelar, e para se modelar de acordo com as conjunturas não é fácil. Então ela acha que só pode se amar se um dia ela tem um BMW, Porsche, um BMW, um Camaro amarelo, um carro de 900, de um tênis de R$900, uma bermuda que custa 600, e por aí afora ela faz uma junção contrária, quando na verdade tem que descobrir uma maneira tal de amar, não negando que os meios materiais são bons, são bons, ele é legal, mas ter uma concepção de amor totalmente diferente. Tanto faz pobre, rico, como eu ser feliz. Tem um ditado que diz budista que eu acho interessante:
Como fazer o seu reinado dentro do espaço que você está, por menor que seja. Seu reinado, quer dizer, se ser seu rei, o seu reinado, a sua forma mais pólita possível. Então, se você conseguir fazer isso na sua vida, será um ser humano realizável. Eu acho que pelo povo da web, Bill, obrigado pela colaboração. Ontem teve uma boa colaboração, né? E nós precisamos de colaboração, porque nós, no jornal ele não tem patrocinador. Uma que, se tem patrocinador, ele vai querer alguma coisa em vantagem. Em troca, e essas trocas de vantagem acontecem nos meios de comunicação e aí não sai um jornal onde possa se sentir livremente no pensamento. E a gente precisa dessa contribuição, sim. Obrigado pela contribuição. Obrigado. A Conta do Norte está lá. E algumas das últimas palavras? As considerações é o seguinte: aquele que nós julgamos que o mundo, nós não estamos criticando o mundo ocidental. O mundo ocidental tem seus valores materiais, intelectuais, sociais. Só que na reflexão acadêmica ou na reflexão de muitos pensadores, eles não colocam o tópico central dessa questão. Está vendo que eu até preparado. Estou ouvindo a fala. É isso, ó. Então, por isso mesmo, tá vendo? Nós improvisamos. Então, há uma improvisação, de vez em quando aparece minha irmã, aparece os caras. Mas tudo bem. Então, deixa eu reiterar novamente. Existem grandes homens que escrevem grandes livros, que estão nas universidades, que estão nas faculdades, só estão no mundo ocidental. Eles também estão nessa mesma linha, muitos, fazer algumas sessões, estão nas mesmas linhas de pensadores que gostam de filosofar, gostam de falar um monte de coisa. Mas os tópicos mais importantes que o ser humano precisa aprender sobre o amor não falam. O Eric falou, por exemplo, é muito mal orientado aqui na nossa sociedade. Poucos são os estudantes intelectuais que gostam da literatura dele. Ele é lido por muita gente aqui no Brasil humanista, mas poderia ter muito mais que toca esses assuntos que o mundo ocidental não gosta de ouvir. Os equívocos da sociedade ocidental. E eu posso fazer um agradecimento? Eu quero fazer um agradecimento e eu vou pedir para o povo do web o seguinte: nós, o Jornal do Mundo da Expressão, vivemos com os nossos próprios recursos, né? E como aqui o nosso amigo falou, que é o nosso comentarista do jornal, para que nós não venha a ter a terceirização no sentido de compromisso com outras demais pessoas, nós pedimos, se vocês puderem colaborar com a gente, para que nós tenhamos mais materiais e mais assuntos, mais abordagens que podemos abordar, a minha conta está aí. Se quiser colaborar, ela vai vir de bom grado e prega aquilo aqui. Como ser amável. Aí, essa é a grande oportunidade, Suzy. Como ser amável. Eu procurei da melhor forma possível ser amável, trazendo à tona um pensamento de um sociólogo que aborda a questão de psicólogo, que tem uma grande contribuição histórica nesta área, e ser amado. E eu fui amado com vocês. Muito obrigado. Outras considerações, então, perdão, a caridade, não ter o ódio, não ter o... Porque caminha. Pense bem, tem uma oração muçulmana que fala assim. Isso, assim. O amor vence, o amor vence, o amor vence, o amor vence o mal. Bonita. O poder do amor, poder do amor, vence amor. Vence amor, vence amor, vence amor, vence e solidifica mais ainda quando vence o terror. O terror. Exatamente, parabéns. Saiu bem, exatamente isso. Espero de alguma maneira eu possa ter contribuído com vocês. Muito obrigado e boa noite. E o próximo tema vai ser Dalai Lama. Dalai Lama? Dalai Lama. Mas você vai falar sobre... Não, você vai falar sobre Dalai Lama. E o Stefan Zweig? Eu vou falar o Stefan Zweig do livro Xadrez, no outro. Então, boa noite, muito obrigado. Sobre o livro Xadrez dele. Obrigado. Boa noite. Hoje nós vamos dar continuação
ao tema anterior de Erich Fromm. O Jornal Mundo da Expressão veio convidar o Norton Altair da Costa para poder delinear mais sobre o assunto. Né, Norton Altair da Costa? Essa é boa noite a todos os ouvintes da Weber, né? Nós fizemos a primeira parte da arte de amar, agora nós vamos entrar na segunda parte. A parte prática, né? A parte prática da arte de amar. Porque teve uma pessoa que fez o e-mail para você, falando, mas e vocês dão só a teoria e a prática? Normal, natural que surgem as diferenças. Né? Então, segundo Erich Fromm, a prática é quando é amado, tem que ser o quê? O princípio básico é, para a pessoa ser amado, ela precisa ser amável. Essa é uma pré-condição para ser amado, sem a qual não há condições. E para ser amável, a pessoa precisa ter determinados atributos interiores, entre os quais podemos citar o afeto, o amor, o carinho, a consideração e uma série de outros fatores mais que nós vamos conversando. Então, segundo o filósofo Pascal, não se resolve nas aparências. Por quê? É porque nas aparências nós podemos sempre maquiar a realidade que nos apresenta. Então, aquilo que apresenta convencionalmente nas aparências não retrata aquilo que é o íntimo, na parte psicológica, que a pessoa se situa, seja ela conjugalmente, seja ela individualmente. Então, nada se resolve na aparência. Então, se tratando de coisas humanas. Humano, certo. Como assim? Entendi. Não, de coisas humanas, de relações humanas. Relações carnais, relações... que diz respeito a todos esses aspectos. Tá. Então, vamos para a prática, então? Vamos para a prática. Então, qual é a primeira prática? Bom, a primeira prática é fundamental, que é uma coisa muito séria. Ele tem que romper com o narcisismo dele altamente acentuado. O que caracteriza o narcisismo? O narcisismo caracteriza como uma situação emocional, psicológica, que a pessoa nega totalmente a parte externa do indivíduo e da sociedade, e ele vive uma realidade totalmente interna com ele próprio, na objetividade emocional dele consigo próprio. Ele rompe esse vínculo com o externo e só vive dentro de uma realidade com ele. E no extremo narcisismo? O extremo narcisismo quando ele rompe com tudo. Ele rompe tanto com a parte externa como com a parte interna. Essa relação homem e de casais, né? Vamos colocar casais hoje. Como é que a outra pessoa sente que o outro é narcisista? Ela sente na medida que o narcisista, quando ele se relaciona, ele relaciona de forma simbólica as pessoas. Ele está relacionando com ela de forma simbólica. Ele não tem afeto, nem consideração, nem nada. Ela passa a ser uma másoa na mão dele. No bom sentido da palavra. Espera um momentinho. Tá bom, ele tá gravando, espera um pouquinho. Quê? Estão gravando. Não entendi. Estamos gravando. Quando der fome? Estão gravando. Ah, desculpe. Fica apagado. Não, continuação. É que esses imprevistos, como já dissemos, aqui nós fazemos tudo ao vivo, e sem corte. E que não é bom. É bom porque exerce a paciência. No narcisismo precisa ter paciência? No narcisismo não precisa ter paciência, porque precisa ter paciência para a exposição das ideias. Mas quando se torna narcisista, não é o domínio do outro pelo outro? É o domínio do outro pelo outro. Mas nós, racional, podemos lidar os imprevistos. É necessário perdão? É necessário perdão. Tá. Então, mas é mais profundo que nós vamos delinear esse quadro aí. Então, quando quando demonstra que ele está se orientado para os fenômenos exteriores? O narcisista, ele age num palco de uma tal forma que ele quer sempre ser o objeto da plateia. Você está entendendo? E ele não é nunca a plateia em si próprio. A realidade objetiva para ele está nele, não está no outro. Ele se processa dessa maneira. Ele se realiza dentro dele mesmo? Ele se realiza somente dentro dele, não existe Mas outro. como é que foi essa relação de simbiose aí? A
simbiose É. com a outra pessoa ou sozinho? Ele com a outra pessoa. Como é que a A outra pessoa simbiose é sente? toda de forma simbólica. A pessoa pensa que ele sente, mas no fundo ele não sente nada. Os casos específicos dos grandes narcisistas, ou as mulheres narcisistas, ou narcisistas, você pode ver que eles praticamente param um pouco o relacionamento. Estão trocando sempre ininterruptamente de relacionamentos, porque eles vão trocando de forma simbólica as pessoas. Por quê? Eles têm medo? O que é? O medo é uma das bases fundamentais dentro do mundo interior deles. Quanto mais vai de encontro aos seus medos interiores, suas fraquezas, fragilidade, ele vai sentindo que a pessoa vai sentindo ele, é a hora que ele rejeita a pessoa totalmente e implode o relacionamento e termina. Até atinge o estado de megalomaníaco? Aí quando ele entra na fase da melomania, é o extremo. Ele está com a realidade dele totalmente maquiada e manipulada, totalmente. Ele falseou aquilo que a realidade verdadeira apresenta e criou um quadro psíquico dentro dele como se fosse real, quando na verdade é totalmente mentira. Não tem realidade nisso. Isso aí gera uma psicose? Aí gera a psicose. Gerando a psicose, ele vai gerar, devido aos seus medos, a mania de perseguição excessiva. Ele se torna uma pessoa totalmente fragilizada pelo medo e cria uma mania de perseguição onde todos estão perseguindo ele. Quando na verdade ele Mas não a mulher dele também, o casal? meio que ele vive, o casal que ele vive, a sociedade que ele vive, ele entra nesse mesmo quadro psicológico. Ele está nessa fase. Ele tem um medo interior forte? Tem um medo interior forte, na medida que vai cutucando. Isso parte para a violência, não? Isso leva ele a partir mais para o suicídio. Não é para o suicídio? A estatística demonstra que os narcisistas eles vão mais para o suicídio pessoal. Vai para o suicídio. Eles não têm capacidade de matar, mas têm capacidade de se automatar. Então essa é a evasão do mundo exterior, interno seu, do todo. O narcisista falseia o mundo, então? A visão dele do mundo é totalmente falseada. A realidade que ele apresenta é do jeito que ele concebe. Não é a realidade nua e crua, tal como a percepção mental de um ser humano racional deveria ver. Porque quando se fala de narcisismo, a gente quando fala, sempre coloca na mitologia Narciso, né? Aquele que se olhou a flor do lado. É um caso clássico. É um caso clássico, mas aqui é um caso do psicólogo, psicanalista Erich Fromm, que a gente estava falando sobre como é as formas de relação. Nós temos a forma de relação sádico-masoquista. Tem a sádico-masoquista, que é o sadismo extremo, na relação simbiótica do sádico e o maso. Ambos estão na mesma faixa operando em termos de patologia e de doença. Então e o segundo é o narcisismo. O terceiro é o narcisismo, que é o suporte. Tá. O suporte de tudo isso, que é o pai. É o pai, a linha mestra disso. O narcisismo que atrapalha o ser humano. Então, atrapalha o ser humano em todas as escalas possíveis e imagináveis, tanto individual quanto coletivo. Mas como é que o narcisismo normal, o cara ele pode ter muito ou pouco, ou nada? No estágio primitivo normal do nascedor do ser humano, a natureza ela deu determinado instinto, ela colocou uma certa dose de narcisismo do ser humano para ele desenvolver sua autoestima, seu amor próprio, sua preocupação consigo próprio, deu toda uma escala de medidas. Só que no decorrer do processo da vida, esse processo se alterou de uma tal forma que ele foi além do que era normal. E o que o narcisista busca? Ele busca só ele próprio e a falta de sua capacidade de amar. Mas que base que ele busca? O poder? Ele busca três coisas fundamentais no narcisismo: o poder extremado, a beleza suposta dele extremada e ser o centro do universo em torno dele e todas as pessoas. E aí, nesse inteirinho, ele busca o sucesso? Ele busca o sucesso, que são um dos componentes do narcisismo. E como às vezes ele não consegue sucesso, ele maquia a realidade, cria mundos supostamente imaginários, como se ele fosse determinada coisa que ele não é. E quando ele cai na realidade profunda daquilo que ele realmente não é, ele entra no vazio interior, que leva ele para a psicose e seus medos interiores, e os seus dilemas pessoais. E quando ele se torna poderoso? Ele se torna poderoso numa dose excessiva desse nível, ele vira um cara perigoso. Como assim? Ele vira porque ele pode estar mexendo com um sistema de poderes que mexe com coletividade. Aí aparece Aí a megalomania dele pode fazer do narciso dele destruir uma empresa,
como pode fazer um sistema político ser um extremo do autoritarismo, como ele pode levar à guerra, como ele pode fazer milhões de tragédias. Ele pode, o narcisismo pode ser tanto individual como no Coletivo, caso social e político. no caso desse aqui é do amor. Então vamos lá, qual é a saída que você dá que o Erich Fromm dá? Então, a primeira saída ele deu aí que é o rompimento com o narcisismo. Então rompimento com o narcisismo. E para romper o narcisismo ele precisa de 5 atributos. Ele precisa ser ancorar numa objetividade de alta racionalidade pessoal consigo próprio. Ele tem que distinguir aonde está o real e o irreal com ele próprio. A razão, então. Esse aí, então, é o suporte da razão. Ele tem que buscar uma razão em si próprio. Mas onde eu vi que ele vive no mundo da contradição, onde ele vai buscar essa razão? Através das contradições dele e do sofrimento dele, em há casos específicos que ele começa a sentir a necessidade de ter razão. Que as loucuras vão sendo cometidas e as derrotas vão sendo cometidas, que ele quer buscar uma saída. E talvez nessa busca de saída é a hora que ele encontra a saída para o seu dilema. Mas e a outra pessoa que vive do lado? Geralmente essa pessoa está aniquilada e já saiu fora da vida dele. Né? Ó, se todas as noites sonhasse, mas que com o amor, só uma parte afetaria os objetos do amor críticos de união, como é que é mesmo assim? Eu não entendi aqui. Se todas as noites sonhássemos com o amor, só uma parte afetaria os objetos artísticos que viveriam. Quer dizer que toda vez que ele sonhasse com o amor, ele nunca ia sonhar com o amor em termos de afeto, de amor, carinho, amizade. O sonho do narcisista sempre está baseado em objetos. Ele está sonhando sempre com objetos. Objetos materiais. Assim? Sempre querendo mostrar da grandeza, da luxúria extremada, da conquista, de tudo. Então o amor que ele sonha não é o amor, esse amor, é amor afetuoso. E a terceira? É a terceira. A terceira seria uma coisa fundamental. Ele precisa se reeducar. Por que reeducar? Porque ele é baixo? Não. Reeducar as suas emoções, reeducar os seus sentimentos, reeducar tudo aquilo que transtornou ele numa realidade falsa. Então ele precisa se reeducar novamente como ser humano e como indivíduo. E lógico que isso não é da noite para o dia, é um processo lento que vai precisar de ajuda, de uma série de fatores, de grupos de apoio, de medicina, e encontros e humildade. Então o que é? Então, tem que reeducar. Porque reeducar, para quem não sabe, é da palavra raiz educare, que significa mesmo, assim, brotar, levar adiante, brotar algo que está nascendo. Então, como é que o narcisista vê quando ele está nascendo? Na medida que ele vai resolvendo os seus dilemas, ele vendo que entre a realidade e a imaginação dele tem que ter uma conexão verdadeira. O que eu imagino e penso tem que estar conectado com a minha razão. Quando ele começa a perceber que a razão e o imaginário dele estão caminhando junto, ele está começando a dar os primeiros passos da sanidade mental dele. E todas as culturas são assim? Como é que é? Eu diria que a cultura patriarcal é a que mais acentua a doença do narcisismo. E essa cultura patriarcal tem em vários lugares, né? Especialmente a cultura ocidental. Especialmente que tem em todos os lugares, mas na Porque maioria as culturas narcisistas que não são ocidentais, eles canalizaram esse narcisismo para outras formas e outras fontes. Ele vai ser um escritor, ele vai ser vai criar outros meios para ele, quando vier caso patológico, criar outros meios de ter saído dele. Como é que essa falta de gozo dele? A falta de gozo dele é o seguinte, que toda vez que ele entra na concepção imaginativa dele de ter coisas extraordinárias, da mania de grandeza, e como ele não realiza, ele entra sempre no processo da ansiedade profunda, da depressão profunda, da angústia e da psicose. E são seus medos interiores, tal como afirma o psicanalista Erich Fromm. Tá. Então ele fica preso numa vontade. Ele fica preso numa vontade de realizar o objeto e entra na ansiedade profunda. Tá. Então, nesse imaginário, ele é o perseguidor.
Nesse imaginário ele passa a ser o perseguidor dele próprio. Quanto mais ele vai imaginando, mais ele vai criando um círculo vicioso. Ele vai tendo derrotas e ciclos de derrotas. Ele vê que o imaginário dele nunca consegue se concretizar. Aí acontece, ele entra num processo de auto-aniquilamento emocional com ele próprio, vai entrando sempre nas situações do temor, do medo, da raiva e da revolta. Mas aqui quando fala aí do Karen, porque a criança, eles diferem um pouquinho de Freud, então. Não, ele difere de Freud. Existe o narcisismo primitivo normal. O meio social que ele vive, os pais vão canalizar ele dentro de um padrão que não extrapola os limites do narcisismo. Dá o que se pode, estimular a razão, a racionalidade nele desde pequeno, vai dando todo um suporte para ele vibrar essa força que está dentro dele. Vai ter normas. Vai ter as normas que vão falar para ele, é bacana ter um jaguar? Mas isso supõe uma série de fatores. É bacana ter certas coisas? Não criar o imaginário das possibilidades impossíveis. Chamado possibilidades impossíveis. Porque aí que fala, o que acontece quando o sujeito se for não consegue satisfazer essa necessidade? Ele vai entrando no processo da depressão. Só a depressão, só aí a violência, não entra vendo. Angústia. É que o caso, patologicamente, pelas estatísticas demonstram que os narcisistas, eles não entram muito no campo, eles se autodestroem, mas não suicida. Não entra no caso da Ele faz um monte de prejuízo para os outros, sem muita consciência, mas a tendência deles é ir para o suicídio. Por isso que, e quando ele perde o objeto amado, então? E quando ele perde o objeto amado, ele vai substituído por outro, o outro é simbólico. Mas o que é o simbólico? Essa pessoa, você não vê casos específicos, vou ilustrar um exemplo bem característico para você. Você não vê aquelas pessoas que tem aquelas mulheres lindas com eles, fala assim, esse é um casal nota 10, esse nunca vai se separar. Só que parando aqui uns 3, 4 dias, você viu ele com uma outra mulher, totalmente diferente, ele saiu dela e encontrou uma outra parte simbólica melhor do que ela. Ele vive no simbolismo. O simbolismo, então. O simbolismo da grandeza e da mania de grandeza. Isso cria um vazio, né? Aí ele vai criando os vazios interiores, ele tem que buscar cada vez mais. Isso aí pode levar a drogas ou não? O narcisismo geralmente leva mais para o afastamento e isolamento total do indivíduo. Mas há casos que começa a farmacopéia do tratamento, porque é o primeiro passo, o tratamento, e é difícil. Mas começa depois do tratamento, como eu falei, a vida. Mas ele chega até a disputar armado com armas? Nesse ponto ele não chega, porque ele tem capacidade muito de trocar a parte simbólica. E meter a mão na cara da mulher? Ele é capaz sempre de trocar. Mas não pode. Quando ele sai da parte, ele encontra uma parte simbólica, patológica, que ele vê que pode perder, ele pode ir para os extremos, mas ele já está no outro processo do narcisismo, ele já está na parte sádica. Sádico, masoquista. Ele entra no sádico, masoquista e narcisista. Ele entra já no outro tripé. Os três tripé. É uma arvinha que nasce, conforme ele vê que o objeto é muito, talvez, necessário para ele em certas circunstâncias, ele entra na parte sádica. Aí e a outra vive no maso. Só que a circunstância, a estatística demonstra que quando entra no maso, geralmente a masa consegue sair dele. Mas até ela sentir isso aí, porque tem os casais, os casais eternos na televisão. Como é que é essa relação? É que a mídia. A masa sai da seguinte forma, dado que a natureza dotou ela de poder da intuição muito forte no campo da sensibilidade, no decorrer dos anos ou dos meses, ela vai sentindo que o cara não sente nada nela. Ela é a primeira a saber, porque a mulher sabe quando o homem sente alguma coisa por ela. Porque ela se sente humilhada? Porque ela se sente humilhada no brilho mais pessoal dela, que é se sentir humanamente mulher. Por isso que ela sai fora dele ela tem que ser, logo. Ele vira um desumano. Vira um desumano. É mais fácil ela se relacionar com um alcoólatra ou relacionar com um cara que tem problema mais grave, que pelo menos sente ela humanamente, que ela relacionar a vida inteira com o narcisista. Assim sendo, o que dogmatiza essa ideia de obscuridade duvidosa elaborada por essas formas do tripé? O que elabora é o seguinte, que tudo começa na base da estrutura familiar. E na medida que o ser humano vai sendo elaborado, e se ele for elaborado psicologicamente de forma errada,
finalidade do narcisismo é criar esse tipo de ser humano. As nossas mídias são narcisistas? As nossas mídias, não, ela estimula o dobro da doença patológica narcisista, porque ela estimula só a mania de grandeza, o sucesso, o homem... a mercadoria, a mulher, ela estimula, ela é um verdadeiro título, é uma verdadeira coisa estimulante. Estimulante, e aí o sujeito fica, né? Bom, os limites e suas maneiras, qualquer que seja a tendência do ser humano, o narcisismo a não ser que o homem, a respeito de sua própria natureza, isso é, ele se sente como? Então, olha bem que ele fala muito bem no aspecto. O narcisismo a respeito da sua própria natureza humana, quer dizer, é uma característica humana que ele tem dentro dele, só que ele chega numa fase que ele está lidando com uma coisa que ele próprio desconhece. E só na medida que ele começa a ter uma autocrítica para conhecer que tem uma coisa desvirtuada dentro dele, ele começa o processo da libertação desse narcisismo. E para isso nós vamos falar agora quais são os caminhos. Tá, porque ele fica Ele fica numa situação complexa. Miserável. Uma situação miserável humanamente. Ele é praticamente... Ele não tem 100% a miséria da relação entre ele e o mundo e os supostos que ele ama. que ele ama. Que ele supostamente diz que ama. Assim, se demora e vive... eles até vivem muito tempo juntos, como é que é esse negócio? Isso. Aí vira o sádico masoquista. Usado masoquista. Vira o tripé, né? Vira o tripé. No entanto, quando se vê a baixeza do outro, por mais força que tenha por favor. No entanto, quando um vê a baixeza um do outro, por mais posse que tenha, saúde e comodidade, e baixa autoestima, através dos relacionamentos anticonvencionais, por outro lado, autoestimamente e a mente aberta, Então, como é que ele consegue? Ele tem que ter a mente Então é o aberta. seguinte, ambos chegam no estágio, quer dizer que o nível de relacionamento dele chegou no sistema mais baixo possível, humanamente, dos dois, que abaixaram tão a autoestima deles que eles precisam ter uma saída para essa situação. E aí? E aí é a hora que começa as vias, que eu falei, vai ter que surgir uma via para ambos separar, alguém começar uma saída. Como é que é essa saída? A saída são os tripé. Ambos um do outro, tem que sair do caminho. Geralmente quem sai é a massa. Aqui a mulher. É a mulher que tem mais sensibilidade para notar A masoquista. a masoquista. Mas se for o inverso? Pode ser inverso também, mas a estatística demonstra que sempre é a mulher. Mas no caso da Quando mulher, ela não tanto tem- faz. Tanto faz. No caso, Se ela for sádica, No caso, se for inverter, Se ela for se ela se enquadrar bem com a doença dele também, e for ter as mesmas características simbióticas, patológica, narcisista, ambos então fazem um casamento perfeito na doença. É o doente e a doença de mão dada andando junto e dando certo. Vixe, nossa. É É uma explosão de uma narcisismo. explosão então de loucura, pode dizer. É porque geralmente. E demora anos, em 5, 6. 7 anos. Nossa. Por que o sujeito ele pega uma visão racional? Como é que é esse relacionamento para os psicólogos? Para os psicólogos são divididos muito. Aqueles que eles julgam conflitos, nem todos os psicólogos têm base no narcisismo, nem têm um pouco base de autopsicanálise. Porque essa base, basicamente, eles não. Eles trabalham mais os conflitos do relacionamento, que pode ser treinado dentro de casa em conflitos a nível verbal, emocional, disfunção de relacionamento, mas eles não vão no âmago da questão mais aprofundada. Esse é um caso mais para o doutor psicanalista. Médico e doutor psicanalista. Bom, como é que fica para ele sair, buscar, o porquê seria? O primeiro fator, O conto da sereia. o conto da sereia, o que seria o canto da sereia, É. é que o narcisismo ele vive sempre na busca de um algo que ele nunca vai encontrar. São as manias de grandeza, as melomanias de grandeza dele vão acompanhar ele a vida inteira. E que tira todo o sentimento dele, a capacidade de amar dele. Ele é um ser humano com um potencial destrutivo muito Ele grande. ele não faz contemplação do outro, Não, só como mercadoria? só como mercadoria. Ele não te vê você como gente, é como mercadoria. É como se E existisse como é que sentimento. acontece assim, sem
as grandezas, os dogmas. Por que existem os dogmas? Os dogmas atrapalham ou não? Os dogmas projetam. Projeto como? Por exemplo, dentro de uma egrega, seja ela egrega que for, seja católica, protestante, lá tá todos vários tipos de pessoas querendo um processo de libertação. E com certeza deve ter os narcisistas lá também, querendo um processo de libertação, um problema dele lá também. Ideológico também. Ideológico e tudo mais. Você canaliza essa força. Buscam o quê? O que eles buscam? Ele busca uma saída para o seu problema. Um fim. Alguns. Um fim porque o narcisístico, né? A concepção mitológica é fácil, as pessoas não, pouco falam-se, né? Os especialistas geralmente não falam muito na televisão, não se fala de narcisismo, né? Não. Ela é própria. Ela é própria narcisista. Ela é própria, ela é a corporação de tudo que é a patologia narcisista. Não tem essa crítica dela. Então tô ferrado. Então. Para ficar mais fácil de entender, eu não vou citar nenhum nome do cantor. Você já viu aquela música que fala assim, Narciso haja feio tudo que não seja espelho? É mais ou menos assim. Narciso, tudo que foi espelho para ele é feio. Então, fugindo das nossas baixezas, buscando... Você já disse assim. Já disse, né? Então, o amor é um estado dinâmico, né? O amor é um estado dinâmico. Quando ele entra no processo desse dinamismo do amor, ele começa a descobrir o afeto. Ao descobrir o afeto, ele descobre a consideração pelo outro. Ele vai descobrindo diversos sintomas do sentimento dentro dele. Aí ele começa a ver que o dinamismo do amor verdadeiro é muito maior do que a própria egocentrismo dele. Aí ele começa a ter a saída da libertação dele. Aí ele entra no processo da humildade. Ele quer buscar isso para valer. Então precisa da humildade. Da humildade. Sem a base da humildade ele não consegue. Ele tem que fazer essa renúncia de uma coisa que ele é e começar uma outra que ele está entrando num terreno que ele desconhece. Que são isso que eu falei. Amor, consideração, amizade, fraternidade. Aí tem, isso aí foi uma breve síntese, né? Tem mais alguma coisa? Eu queria dizer o seguinte, que nem todas as pessoas dentro da nossa sociedade são narcisistas. Há vários quadros diferenciados, diferenciados. Essa foi uma síntese, mais ou menos, breve, mas ele é muito mais profundo e muito mais enraizado. E ele é analisado de uma forma mais objetivada, mas ele é mais profundo, mas há saída para as pessoas narcisistas. Tem um aqui no livro, na página 46, que busca falar assim: nunca em verdade procura um amante sem ser buscado pelo ente amado. Quando o raio do amor se atirou nesse coração, sabe que existe amor naquele coração, é isso? É exatamente isso. Porque quando você se atira naquele amor, você sabe o seu dispositivo do coração, que aquela determinada pessoa tem as mesmas faculdades de amor que você propõe para ela. Aí é uma explosão. Aí há uma explosão verdadeira do amor verdadeiro. Aí sim, a simbiose reunindo os afetos, Spinoza, reunindo os afetos dá a perfeição perfeita. Psicológica, estrutural, emocional e sentimental. Aí é amor. O narcisista fica olhando pro cara e fala, como é que ele fica olhando, por que ele pode, por que o outro acerta, ele vai se trocando, ele vai trocando. Mas chegou uma hora que aí você pega pelo livro do Eric Fromm, nessa página que você citou, que existe o amor, mas não desse amor narcisista, romântico, temperado pela televisão. É um amor que pode, do nosso coração, ele sabe quando é amado e o outro vai saber também. É encontro, como diz aquele poema seu que você escreveu lá, Encontro da Eros e da Psique. Você foi muito feliz na colocação sua lá. Tá no Facebook. Tá no Facebook seu, Adílio Jacinto Filho, se essa permite. Não, o Facebook é Adílio Jacinto Filho. Tá lá. E a pessoa só se realiza. O que a Eros é? A Eros não é nada mais, também um pouco da encarnação na busca, né? Na busca desenfreada da psique, da cabeça, do ornamento do cérebro com o corpo, que é o Eros, né? Que é o Eros, a parte erótica, e com a parte melhor do cérebro, que é a psique. Você foi feliz naquele poema. Aliás, eu consideraria que vocês leu o poema muito bem colocado, muito bem explicitado para se conhecer. Últimas palavras. As últimas palavras, agradeço profundamente a você que me ajudou a
fazer essa pequena síntese, né? Uma pequena síntese, o assunto é muito mais delineado, vamos ter outra oportunidade de trocar outra oportunidade. E quem tiver a oportunidade de ler o livro, Quem tiver a oportunidade de ler o livro do Erich Fromm, que é a Arte de Amar, que nos resume só nisso, né? Tem vários outros livros dele, Medo da Liberdade e vários outros, mais outros, entendeu? E eu agradeço profundamente. Como nós vivemos de recursos, eu também faço um chamamento. Eu tenho um número na minha conta aí, nós estamos reorganizando melhor os trabalhos, a nível de estúdio, a nível de livros, precisamos de investimento, quiser colaborar com a gente, toda colaboração será bem-vinda. É a conta do Norton A. Costa. Eu já tenho, eu vou colocar certinho. Você vai colocar direitinho? Se quiser, é para a gente ter mais material para poder falar esses assuntos. E nós precisamos de capital. De capital. Sem o capital. Mas nós não trabalhamos, não se trabalha com terceirizado. Nós vivemos para levar o conteúdo para você, da web, buscando informações, porque geralmente as pessoas não têm um grande tempo para poder fazer isso, e nós gostamos do que fazemos e levar uma síntese para que a hora que você chegue no livro, ler ou está na faculdade, vai estar lendo o livro, ter uma visão diferenciada ou não sobre o assunto. E no jornal Mundo da Expressão vocês podem, né, sacar no site, tá lá todos os outros vídeos também. Tem vários vídeos falando sobre isso aí. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado e boa noite. Boa noite.